Não é uma questão de ser pessoas que tenham princípio, é uma questão de salvação. Não é uma questão de se portar bem ou se portar mal. É uma questão de que ou existe o céu ou existe o inferno. Temos em mente muitas das vezes em falar ou evangelizar, só olhando na vertente de pessoas que não têm princípios, que de facto precisam conhecer Deus. Mas o que aquilo se remete sobre o pecador, a expressão pecador é a expressão utilizada para toda a gente que não conhece Jesus. E todo mundo que nasce, independentemente dos princípios que forem educados, seja lá princípios bíblicos ou princípios a nível social, bem regrados, bons e culturais, que também são aprovados da Bíblia, mas todos nós somos pecadores. E como pecadores, o destino da nossa alma é o inferno. Olhando para isso, tem pessoas que têm princípios bem regradas, pessoas fiéis, pessoas honestas, verdadeiras, mas essas pessoas são pecadoras a partir do momento que nasceram. Ou seja, eu não estou a me referir só da gravidez, que é pecado, eu estou a me referir só nós como ser humano adquirimos através de Adão e Eva a natureza adâmica, a natureza pecaminosa, e herdamos nossos pais, que é Adão e Eva, os primeiros seres humanos que Deus criou. Quando falamos sobre isso, é para dizer que, independentemente da educação que você tenha, se não se arrependeu, se não reconheceu que é pecador através dessa condição, e você sabe disso, e pode ter um comportamento adequado, somos pecadores. Olhando para isso, é para nos enfatizar a não olharmos, julgarmos as pessoas simplesmente pelo comportamento, não. É pela essência. Por essência, nós somos pecadores, nós pecamos, nós somos depravados, nós somos errados, nós queremos se afastar de Deus e estamos nem aí para Deus. Mas a Bíblia nos mostra que Deus em amor, não o homem que deu o primeiro passo, viu que o homem assim irá se perder no inferno, porque é o destino da nossa alma. Todo mundo que nasce, por mais bem educado que seja, por mais bem concentrado que seja, por mais estudioso, por mais moralista que seja, ou por mais imoral que seja, é pecador. E se continuar assim, irá no inferno, ou iria no inferno, ou o destino da nossa alma é o inferno. Então Deus, como amou a sua criatura, o homem, Deus procurou um meio de conseguir salvar esse homem. Tinha que ser alguém que não é pecador, alguém que não adquire a natureza pecaminosa que nós temos. E a única pessoa que existia na face da terra que não pecava é o próprio Deus. Então Deus em si mesmo, Deus o Filho em si mesmo, achou melhor se reencarnar, e foi a maior prova de amor. A maior prova de amor foi Deus, sendo um Deus imortal, um Deus justo que nunca pecou, nunca errou, se encarnar para conseguir morrer na cruz pelo pecado do homem. Então Deus fez isso. Jesus Cristo se encarnou, Jesus Cristo viveu uma vida humana, Jesus Cristo foi humilhado e morreu, não porque Jesus pecou. Jesus não foi ladrão, Jesus não roubou, Jesus não mentiu, Jesus não foi contra a revolução, não foi um revolucionário, não. Jesus morreu sem pecado, mas morreu pelo pecado da humanidade, para que todo mundo que cresce em Jesus como Salvador, de livrar do inferno como Senhor, automaticamente não irse mais no inferno, mas ir para o céu. Então, não é a tua moralidade que vai te levar no céu, não os teus princípios rigorosos que vai te levar no céu. Pessoas boas, pessoas más, independentemente de que tipo de educação receberam, que tipo de princípio tem na vida, o destino é o inferno. Mas Jesus Cristo veio para conseguir mudar esse destino. Só crendo em Cristo Jesus somos salvos. E infelizmente nas igrejas a pregação agora que se vê é mais sobre casamento, sobre formação, e não sou contra, mas a Bíblia nos ensina sobre o primordial. O que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro? O que adianta ser rico, ser formado, ter bons princípios e ter um legado de respeito, mas quando você morrer, o destino eterno da tua alma é o inferno? Aqui na terra que nós vivemos é um tempo passageiro. Alguns vivem 100 anos, alguns vivem 50, 70, 40, e nós mais em Angola, a nossa esperança de vida é muito reduzida, 45, chegar aos 60, entre outros tipos de idade. Mas isso tudo é só um limite, porque tudo isso é passageiro. E lá na eternidade vai contar o que nós fizemos aqui na terra. Se vives uma vida formal, se formaste, se foste regrado, casaste, não roubaste, tá bom, mas não está melhor ou não está bom espiritualmente, porque vai para o inferno, e tudo que você fizeste é nada para Deus. Então vamos nos concentrar, saber se realmente conhecemos Deus ou não, porque de facto a coisa que deve nos preocupar é a salvação da nossa alma, e Jesus Cristo veio para morrer para nos salvar.
Jesus Cristo não veio para dar riqueza, para dar formação, quer vai trabalhar, vai se formar, mas se preocupe, se você morrer hoje, ao céu ou ao inferno. Não, eu me comporto bem, o meu comportamento, irmão, vai ler a Bíblia. Efésios capítulo 2, versículo 8 a 9, nos fala muito bem que a salvação é pela graça, a graça remete em nome de Jesus, a obra de Cristo Jesus na cruz, razão pela qual qualquer tipo de igreja ou denominação que não pregam, que não falam sobre a morte de Jesus, estão a criar pessoas formalizadas com conhecimento da Bíblia, mas o caminho é destino ao inferno, porque não tem a salvação da sua alma, que é o mais importante, e por outra, que é realmente ponderante, tem que saber que a riqueza no mundo, ter formação, ter casamento adequado, ter filhos respeitosos, ser bem educado, moralista e morrer sem ter Jesus, o destino é o inferno. E muitos dirão, Senhor, eu me comportei bem, Jesus, eu não fazia mal, por que fui no inferno? É que o ser humano, por natureza, nós somos pecadores, nós precisamos de um Salvador. A razão pela qual Jesus é Salvador, não para te salvar da pobreza ou da riqueza, não. Ele veio para te salvar do inferno, que a tua alma, que é eterna, tem um destino, e que a nossa alma tem esse destino, mas todo mundo que crê em Jesus é salvo. Não somos salvos pelo nosso mau comportamento, não somos salvos pelo nosso mau comportamento, pela nossa justiça própria. Somos salvos através da morte de Jesus. E quando alguém é salvo, o Espírito Santo, que é Deus, habita nele. Deus perdoa seus pecados, o castigo que é para ir para o inferno é aniquilado, ele torna-se filho de Deus e Deus é com ele. E sendo cristão, agora ele veio fazer aquilo que seu pai manda, porque é servo de Cristo, é filho de Deus e deve obedecer a Deus. A obedecer a Deus ele pode até errar, mas não viverá falhando. O seu Deus, que Deus, seu Pai, que agora é seu Senhor, seu dono, vai dar força, porque o Espírito Santo habita na pessoa que aceita Jesus como Senhor e Salvador, porque para conseguir nos capacitar, e lendo a Bíblia, orando, nós ficamos a caminhar, progredir no mundo espiritual, e ainda que haja falha, o teu pecado do inferno foi livrado. É aí que se coloca um ATT sobre o comportamento da pessoa. Quando alguém é cristão, Deus modifica a sua mentalidade, e nós sabemos muito bem que a mentalidade influencia na ação. Pelo que o Pai modificou, a mentalidade também modifica a atitude. Então Deus impacta na mente, a palavra de Deus é sempre entender, não só de sentir. Eu sinto que já, irmão. O que é que te comprovar isso? Tem factos bíblicos, tem base bíblica. Não senti porque eu adormi, eu fiz revelação. Revelação não é sinônimo de salvação. Ter sucesso não é sinônimo de salvação. Porque nunca até fazem sexo antes de fazer sexo antes do casamento, que é fornicação, oram. E sentem supostamente baixo que tu falou, mas estão a pecar. Outros ficam atraídos, as mulheres são casadas, têm namoro nas igrejas, namoro a nível mundial. Outros acabam por mentir, roubar. Outros até não fazem mesmo isso, mas como não conhecem Cristo, estando que são boa pessoa, vão por ser, são pecadores, somos pecadores, e se não tiver, vamos para o inferno. Então são verdades que queremos entender, porque Deus nos ama. Deus nos ama, Deus se preocupa pelo bem-estar da humanidade, razão pela qual Ele viu que não tinha como o ser humano se salvar, Ele mesmo se reencarnou para salvar. Ele já fez tudo, é só crer, é só ter fé que o Santo tem poder. Se não crer, está condenado. No livro de João capítulo 3, versículo 16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, Deus amou o mundo e com resposta do amor tão profundo, mais do que do pai, da mãe, do que da namorada, entre outros, Ele fez o quê? Enviou Jesus para que todo mundo que crê em Jesus tenha vida eterna. É crer. A palavra de Deus é pela fé, não é pela ciência. Ou seja, não vou falar que não, eu me comporto, não. Você crê que Deus pode salvar? Você crê que Jesus morreu na cruz pelos teus pecados? Quando você crê, Deus atua no coração da pessoa e faz nova pessoa. Eu gosto muito de lembrar em Atos capítulo 9, no livro de Atos, nós quando lemos a história de Paulo é alguém que perseguia a igreja, Paulo é alguém que de facto não tinha intimidade com Deus, pensava que o judaísmo ia realmente certo. E quando ouviu sobre os apóstolos, Paulo também colaborou na morte de Estevão, um dos primeiros homens a ser matado por nome de Cristo, depois de Cristo ir a ascender para o céu. O que aconteceu? Paulo, quando conheceu Deus em Damasco, Jesus o convocou. Paulo
aceitou Jesus, que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus prometido para salvar a humanidade. E Paulo, que estava para conseguir perseguição de perseguidor para seguidor de Cristo, Paulo foi morto através de Cristo, foi decapitado através de Cristo e muitos outros na Bíblia. Então, quando nós aceitamos Jesus, Deus é Deus que fez toda a terra, Deus impacta o coração, Deus transforma a vida, Deus modifica, Ele dá rumo. Se a ciência, o ser humano, com o conhecimento que Deus nos concedeu, nós conseguimos pegar pessoas malucas, a psicologia, e conseguir adaptar algum comportamento, mas não deixar de ser pecador, porque realmente existe ser pecador. Mas Deus não, Deus faz do pecador um salvo, faz com que seja filho de Deus, e Ele não vai mais para o inferno. E na caminhada da vida cristã, Ele acompanha, ainda que peque, não vive pecando, porque a natureza dele já não é mais de pecado. É como o caso que acontece, é que Deus habita em nós, e quando nós somos cristãos, quando nós nos arrependemos, perdamos no inferno, os nossos pecados são perdoados, o nosso passado é apagado por Deus. Deus esquece do nosso passado. Deus nos considera nova criatura. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 17, 27, não, capítulo 7, versículo 14, se a memória não me escape, fala sobre isso. E Deus de facto, capítulo 14, capítulo 17, Deus de facto mostra, ensina na sua palavra sobre isso, que é essencial aceitarmos Jesus. A igreja não pode se preocupar ainda com batismo, ainda com casamento, não. A primeira prioridade de uma igreja, de uma alma, é sobre eu sou salvo. Se eu morrer, vou no inferno ou vou no céu. Se Cristo vir hoje, onde é que eu vou? Essa é a preocupação. Dinheiro vai acabar, fama vai acabar, formação vai acabar, pobreza vai acabar, riqueza vai acabar, todo mundo vai acabar um dia. E você um dia estará com Deus, eu também estarei com Deus. Mas a questão é, como é que aproveitas a tua vida? Esqueceste do teu Criador, não se arrependeste, se deixaste que teu comportamento vai te salvar e deixando a alma fora no inferno. Então vamos nos arrepender, vamos crer em Jesus para ser salvo. E de facto, quando aceitamos Jesus, não nos tornamos, não muda a nossa cara, mas o nosso coração, pelo poder da palavra de Deus, que Deus é onipresente, onipotente, onisciente, Ele transforma-nos e Ele faz nova criatura em Cristo Jesus. Então Deus te abençoe. Se pergunte, conheces Deus? E se morrer?